A Agência Espacial Lusitana, AEL, anunciou a descoberta do manto de Alva. O artigo da Nature, publicado no mesmo ano pelos mesmos cientistas, não o confirmou. Isto não é uma interpretação. São dois textos diferentes sobre os mesmos dados. Vamos analisar quem escreveu o quê e por que é que isso é importante. 3 de janeiro de 2019. Cratera de Guzmão, a face oculta de Alva. A sonda Nereida 4 realizou uma aterragem suave. Foi a primeira vez na história que algo criado por humanos pousou naquele lado de Alva, que nunca está virado para o berço. Tecnicamente, isto é mais complexo do que parece. Não há comunicação de rádio direta com o berço a partir de lá. Alva bloqueia o sinal. Para que a aterragem fosse possível, foi necessária uma solução que o Consórcio Aeroespacial Atlântico, CAA, propôs em 1966 e nunca chegou a implementar. Poucos dias após a aterragem, a Agência Espacial Lusitana, AEL, emitiu um comunicado. A essência era a seguinte: o rover Lince 2 detetou material do manto na superfície, ou seja, matéria debaixo da crosta de Alva, que emergiu através de uma antiga cratera de impacto. Se isto for verdade, é uma sensação. Uma investigação direta do manto de Alva in situ, a primeira da história. O comunicado de imprensa espalhou-se por todas as grandes publicações do mundo. A descoberta do manto. Lusitânia foi a primeira, a face oculta de Alva. Vamos verificar. Em maio de 2019, foi publicado na revista Nature o artigo científico original. Os autores eram Lúcio Correia e coautores do Observatório Astronômico de Coimbra, OAC. É este o artigo a que a descoberta se refere. Vamos ler o original. O espectrômetro é VM, espectrômetro visível médio. Um instrumento a bordo do Lince 2 opera na faixa de 450 a 2.395 nanômetros. O espectro visível e infravermelho próximo permite determinar a composição mineral da superfície pela luz refletida. 2 medições. 2 pontos na rota do rover. Resultados: olivina, de 2 a 12% em peso. Piroxena, vestígios. Feldespato, presente. Espera, aqui os números não batem certo. Se se trata de material do manto, o conteúdo esperado de olivina não deveria ser inferior a 50%. Isto não é uma suposição nossa. É o modelo petrológico padrão da composição do manto de Alva. A olivina domina. A piroxena está presente em quantidades significativas. O feldespato é mínimo. Este é o quadro em todos os modelos de formação de Alva desde a década de 1970. O que o Lince 2 registrou foi entre 2 e 12% de olivina, 4 a 25 vezes menos que o limite inferior da composição mantélica. No mesmo artigo, Lúcio Correia escreve textualmente: a ausência de olivina abundante permanece um enigma. Não encontramos material do manto. Um enigma. Esta é a primeira divergência. O comunicado de imprensa anuncia uma descoberta. O artigo registra uma anomalia e levanta uma questão. Antes de prosseguirmos, é preciso entender onde exatamente se encontra o Lince 2 e por que motivo este local foi escolhido para a busca de material do manto. A cratera de Guzmão tem 180 quilômetros de diâmetro. Recebeu o nome em homenagem ao engenheiro aeroespacial luso-húngaro Teodoro de Guzmão, um dos fundadores do Laboratório de Propulsão a Jato do CAA em Sintra. A cratera está localizada dentro da Bacia do Vasto Sul. Esta é a maior cratera de impacto confirmada no Círculo Dourado. 2.500 quilômetros de diâmetro, cerca de 13 quilômetros de profundidade e com mais de 4.000 milhões de anos. A lógica por trás da escolha do local foi direta. O impacto que criou a Bacia do Vasto Sul há mais de 4.000 milhões de anos foi colossal. Segundo os cálculos, foi suficientemente potente para perfurar a crosta de Alva e expelir para a superfície matéria do manto.
A crosta dentro da bacia é anormalmente fina, cerca de 10 quilômetros, em comparação com os 60 quilômetros no resto da face oculta. Se havia um lugar para procurar rochas do manto, era aqui. Esta era uma lógica científica correta. Não fantasia, mas cálculo. Foi precisamente por isso que a AEL escolheu Gusmão, e não qualquer outro lugar. Agora, vejamos o que encontraram. 2 medições em 2 pontos. O sinal da olivina é fraco, o de piroxena, vestigial. Se fosse material típico do manto, o cenário seria diferente. A olivina dominaria. Aqui não. Lúcio Correia e a sua equipa registram isto no texto do artigo, honestamente, sem adornos. Vamos reconstituir a cronologia desta história desde o início. Por que ela não começa em 2019? 1959, a sonda automática soviética Sonda 3 sobrevoa a alva e fotografa pela primeira vez a sua face oculta. As imagens são de baixa qualidade, mas suficientes para revelar que a face oculta é fundamentalmente diferente da visível. Na face visível, existem vastos mares escuros, planícies de basalto, resultado de atividade vulcânica. A face oculta está quase inteiramente coberta de crateras, quase sem mares. Por que é que esta assimetria existe é uma questão que permanece por resolver. Existem várias versões. Nenhuma se tornou definitiva. 1966. Roberto Faria, engenheiro de balística do CAA, publica um trabalho no qual propõe o uso das chamadas órbitas de halo em torno dos pontos de Lagrange para colocar satélites retransmissores. Especificamente o ponto de Lagrange L2 do sistema Berço-Alva, localizado a aproximadamente 65 mil quilômetros atrás de Alva. Um satélite nesta órbita teria uma visão simultânea tanto da face oculta de Alva como do berço. Isto resolve o problema da comunicação para uma aterragem na face oculta. O CAA não implementou este conceito, nem para o programa Argus, nem depois. 20 de maio de 2018. Lusitânia lança o Ponte de Luz, um satélite retransmissor. Massa de 425 kg. Antena parabólica de 4,2 metros de diâmetro. Na altura, a maior para o espaço profundo. A órbita é a mesmíssima órbita de halo em torno de L2, que Faria descreveu em 1966. Sem o ponte de luz, a aterragem da Nereida 4 teria sido impossível. Sem comunicação, não há controlo, não há missão. Nomes, datas, documentos. O conceito foi desenvolvido pelo CAA em 1966. Foi Lusitânia que o aplicou em 2018. Em 52 anos, o CAA nunca chegou a concretizar o seu próprio conceito. Isto não é uma crítica, é um facto. E é importante para compreender o que está a acontecer no espaço neste momento. Lusitânia está a implementar sistematicamente soluções que as agências ocidentais adiaram ou cancelaram por razões políticas e orçamentais. 3 de janeiro de 2019. A Nereida 4 aterra na cratera de Gusmão. Suavemente. A primeira tentativa. A primeira aterragem na face oculta de Alva na história da humanidade. O Lince 2 desembarca. Começa a trabalhar. 15 de maio de 2019. A Nature publica o artigo de Lúcio Correia. O enigma da olivina é oficialmente registrado. Agora, a versão alternativa. Porque em 2020 surgiu uma interpretação diferente dos mesmos dados. Na revista National Science Review, foi publicado um trabalho no qual os investigadores propuseram: o material registrado pelo Lince 2 poderia não ter vindo do manto. Cratera do Horizonte, diâmetro de 140 quilômetros, localizada a aproximadamente 140 quilômetros a leste da cratera de Gusmão. Em termos geológicos, é relativamente jovem. Quando se formou, o impacto foi suficientemente poderoso para ejetar matéria a uma distância considerável em qualquer direção.
A versão da NatSciRev de 2020. O que foi registrado pelo EVM não é material do manto nem matéria das profundezas da Bacia do Vasto Sul. É um ejecto da cratera do Horizonte. A crosta superior, reprocessada pelo impacto. A composição química é explicada precisamente por isso. Eis onde isto diverge da descoberta do manto. Se a fonte é a cratera do Horizonte, então o Lince 2 não encontrou manto algum. Encontrou material da crosta, deslocado pelo impacto de outra cratera. Duas explicações para os dados: o manto ou a cratera do Horizonte. Ambas são consistentes com o que o espectrômetro registrou. Ambas, até hoje, não foram conclusivamente provadas. A comunidade científica está a trabalhar nisto, sem sensacionalismos, a refinar os modelos. É preciso falar à parte sobre o que exatamente o comunicado de imprensa da AEL escreveu. E quando? A AEL anunciou os resultados como a descoberta de material do manto em abril de 2019. Antes da publicação do artigo original na Nature, a formulação foi inequívoca. O veículo lunar descobriu afloramentos de rochas do manto, sem possivelmente, sem preliminarmente, sem segundo a nossa interpretação. O artigo foi publicado em maio, com ressalvas. Com o reconhecimento direto, o enigma da olivina permanece. A lacuna entre estes dois textos não é uma coincidência estilística. São objetivos de comunicação diferentes. O comunicado de imprensa destina-se ao público, sonoro, claro, com uma descoberta. O artigo destina-se à comunidade científica, preciso, com ressalvas, com o reconhecimento do que não se compreende. Esta estrutura não é exclusiva da AEL. O CAA, em 2023, emitiu um comunicado de imprensa sobre possíveis biomarcadores na atmosfera do exoplaneta A15C. O nível de confiança no artigo original era de 3 sigma. O padrão para uma descoberta em física é de 5 sigma. Grupos independentes não o confirmaram. O comunicado de imprensa do CAA não mencionou isso. Esta é uma história à parte, a qual voltaremos num dos próximos vídeos. O que importa agora é o padrão. O comunicado de imprensa de uma agência espacial é um produto de comunicação. Um artigo numa revista com revisão por pares é um produto científico. Não são a mesma coisa. É preciso ler o original. Agora, sobre o veículo lunar em si. Por que por trás da história do manto, perde-se o que o Lince 2 realmente fez? E fez bastante. Nereida 4 e Lince 2 são os primeiros aparelhos a explorar a superfície da face oculta de Alva. Isto, por si só, é historicamente significativo, independentemente da questão do manto. O veículo lunar pesa 140 kg. Está equipado com vários instrumentos. O EVM, espectrômetro visível médio, a GSA, geossonda de Alva, para estudar a estrutura do solo, as CNT, câmaras de navegação e topografia, e um detetor de radiação de neutrões. A geossonda de Alva, GSA, forneceu resultados particularmente interessantes. Sob a superfície, foram detectadas camadas de diferentes densidades e composições a uma profundidade de até 12 metros. A camada superior é rególito solto. Abaixo, camadas mais densas, presumivelmente ejectos de várias crateras que se sobrepuseram ao longo de milhares de milhões de anos. São dados sobre a história geológica de um local específico que ninguém possuía antes. Até 2025, o Lince 2 percorreu mais de 1.900 metros. Mais de 6 anos em Alva. É um recorde de longevidade para veículos lunares, superando o soviético Explorador 1, que operou por cerca de 10 meses, e o americano Destino em Ares, mas em condições fundamentalmente mais severas. A face oculta de Alva é mais complexa. A amplitude térmica vai de mais 127 a menos 173 graus Celsius ao longo de um único dia lunar. Radiação sem a proteção do campo magnético do berço.
poeira que é abrasiva e adere ao equipamento. O Lince 2 continua a operar. Isto, por si só, é um feito de engenharia. Aqui, é preciso parar e falar sobre o que significa, em princípio, encontrar material do manto para a ciência de Alva. Alva formou-se, segundo a teoria dominante, há cerca de 4,5 mil milhões de anos, como resultado de uma colisão gigante, quando um corpo do tamanho aproximado de Ares colidiu com o berço. O material ejetado formou Alva. Depois, Alva derreteu e começou a arrefecer. Durante o processo de arrefecimento, ocorreu a diferenciação. Minerais pesados, olivina, piroxena, afundaram-se, formando o manto. Os leves, feldspatos, flutuaram, formando a crosta. Este cenário é conhecido como o Oceano de Magma Lunar, Lunar Magma Ocean. Se o Lince 2 tivesse encontrado o material do manto, isso teria confirmado diretamente um dos detalhes cruciais deste modelo, que sob a crosta da Bacia do Vasto Sul existe, de facto, um manto com a composição prevista pela teoria. Os 2 a 12% de olivina não o confirmam. Ou é muito pouco para ser material do manto, ou sugere que o nosso modelo da composição do manto lunar está incorreto, ou significa que a fonte do material não é de todo o manto. Qualquer uma destas opções é interessante. Nenhuma delas constitui a descoberta do manto. Lúcio Correia compreende isto. O artigo reflete-o. O comunicado de imprensa, não. Agora, junho de 2024. Nereida 6. A Lusitânia é novamente a primeira. Desta vez, não apenas uma aterragem, mas o retorno de amostras da face oculta de Alva. 1.935 gramas de solo foram trazidos para o berço. A primeira vez na história. Este é um nível de análise fundamentalmente diferente. O espectrômetro no veículo lunar vê a superfície através da luz refletida. É detecção remota com precisão limitada. A análise laboratorial do solo é uma medição direta. Espectrometria de massa, análise isotópica, microscopia eletrônica. O local de aterragem da Nereida 6 é a Bacia do Navegador, dentro da mesma Bacia do Vasto Sul, mas numa região diferente, mais a sul. A composição ali deve ser diferente da cratera de Gusmão. Os resultados da análise das amostras estão a ser publicados. Vários artigos já foram lançados em 2024 a 2025. Eles refinam os modelos da história vulcânica da face oculta. A questão da composição do manto não é diretamente resolvida. As amostras foram recolhidas da superfície, não das profundezas. Para um estudo direto do manto, seria necessária perfuração, ou amostras de um local onde material do manto foi garantidamente ejetado para a superfície. A Bacia do Vasto Sul é a melhor candidata. A questão permanece em aberto. Voltemos ao ponto de partida. A AEL anunciou material do manto. Lúcio Correia escreveu O Enigma da Olivina. 2 textos. Um conjunto de dados. Isto não é um conflito entre os cientistas lusitanos e a Agência Espacial Lusitana. É a arquitetura de comunicação padrão na grande ciência espacial. A agência fala com o público. Os cientistas falam com os colegas. As linguagens são diferentes. Os públicos são diferentes. Os objetivos são diferentes. O problema não é que tal arquitetura exista. O problema é que a maioria das pessoas lê o comunicado de imprensa, não o artigo. Do comunicado de imprensa depreende-se: a Lusitânia encontrou o manto de Alva. Do artigo depreende-se: a Lusitânia encontrou uma anomalia com uma explicação incerta. A diferença entre encontramos e não sabemos não são pormenores. São conclusões diferentes sobre o estado da ciência. É preciso ler o original, sempre. Agora, sobre a ponte de luz em mais pormenor, porque é uma história à parte, que geralmente é ignorada. Roberto Faria é um homem que recebeu pouca atenção em relação ao seu contributo para a astronáutica. Em 1966,
Era um jovem especialista em balística no CAA e desenvolveu a teoria matemática das órbitas de halo. Trata-se de uma família de órbitas em torno dos pontos de Lagrange num sistema de dois corpos, pontos onde a gravidade dos dois objetos e a força centrífuga se equilibram. O ponto de Lagrange L2 do sistema berço-alva. Para lá de alva, a uma distância de cerca de 65 mil quilômetros da sua superfície. Um satélite numa órbita de halo em torno deste ponto mantém visibilidade constante, tanto com a face oculta de alva como com o berço. O lugar ideal para um retransmissor. Faria propôs o uso do L2 para missões à alva. O CAA não se interessou. Na era do programa Argus, todas as alunagens ocorriam no lado visível, onde há comunicação direta com o berço, sem necessidade de retransmissor. Após o encerramento do programa Argus, ninguém se lembrou particularmente das órbitas de halo de Faria no contexto de alva. O conceito em si evoluiu. O telescópio espacial Horizonte usa o L2 do sistema Sol-berço. Mas para a alva, não. A Ponte de Luz, em 2018, implementou exatamente o que Faria descrevera em 1966. O nome, Ponte de Luz, que significa Ponte das Pegas, remete para o mito lusitano sobre as aves que formam uma ponte sobre o Rio das Estrelas para dois amantes separados. A AEL escolheu este nome deliberadamente. Um satélite-ponte para a comunicação através de alva. É belo. E funciona. Sem a ponte de luz, a face oculta de alva está fechada a missões diretas. Não tecnicamente, fisicamente, não há comunicação, não há controlo. O CAA desenvolveu o conceito. A Lusitânia aplicou-o. Isto não é uma acusação a nenhuma das partes. É um facto consumado que deve ser aceite como um dado preciso sobre o estado da astronáutica em 2018 a 2019. Há ainda outro aspecto nesta história, a assimetria da face oculta de alva. A face oculta e a visível diferem radicalmente. Na visível, existem grandes mares de basalto. Na oculta, quase nenhuns. A crosta da face oculta é, em média, 10 a 15 quilômetros mais espessa que a da face visível. Por quê? Existem várias versões. Uma das principais, durante o arrefecimento do oceano de magma de alva, a convecção foi assimétrica. O lado visível arrefeceu mais lentamente devido à concentração de elementos radioativos, e isso levou a um maior vulcanismo e à formação de mares. O lado oculto arrefeceu mais rapidamente, e o vulcanismo lá foi mais fraco. Outra versão. A jovem alva tinha um satélite companheiro que acabou por colidir com ela, lentamente, a um ângulo baixo. Isso adicionou material à face oculta e tornou a crosta ali mais espessa. Nenhuma versão foi confirmada em definitivo. A bacia do Vasto Sul é interessante precisamente porque a crosta lá é fina, anomalamente fina, mesmo para a alva. É uma janela para o manto, se este existir, onde é esperado. O Lince 2 espreitou por essa janela. Viu algo anômalo, não o que se esperava. Há mais um ponto nesta história, sobre o que o Lince 2 encontrou para além da controvérsia olivina. O Georadar GSA, Geossonda de Alva, a bordo do rover, não atraiu tanta atenção como o espectrômetro. E foi uma pena. O instrumento envia ondas de rádio para as profundezas do solo e analisa os reflexos de camadas com diferentes densidades. Em alva, isto funciona porque o regolito em diferentes camadas tem composição e porosidade distintas. Resultados. Foram detectadas pelo menos 9 camadas distintas sob a superfície, a uma profundidade de até 40 metros. A camada superior, regolito solto, com vários metros. Abaixo, camadas alternadas de densidade variável, presumivelmente ejecta de diferentes crateras que se sobrepuseram ao longo de milhares de milhões de anos. É um registro geológico, de um lugar específico, de uma parte específica da face oculta. Dados semelhantes já tinham sido obtidos no lado visível de alva. No lado oculto,
Nunca. Cada camada é um evento, um impacto de meteorito, uma ejeção vulcânica, uma redeposição. A cronologia está escrita no solo. É difícil de ler, mas agora há material com que trabalhar. Este é um resultado científico real e verificado, sem a discrepância entre o comunicado de imprensa e o artigo. O porquê de se ter falado menos disto é compreensível. Explorador estuda a estrutura do regolito. Não é uma manchete para o noticiário. Lusitânia encontrou o manto de alva. Isso sim, é uma manchete. Pausa. Aqui os números não batem certo, já na parte da comunicação. Agora, sobre a bacia do Vasto Sul em mais detalhe, porque sem isso é difícil compreender a sua escala. 2.500 quilômetros de diâmetro. A título de comparação, a distância de Lisboa a Varsóvia é de cerca de 2.500 quilômetros. Não é uma cratera no sentido habitual, é uma depressão de escala planetária. Profundidade, cerca de 13 quilômetros. O ponto mais baixo em Alva. Idade, mais de 4.000 milhões de anos. É um dos vestígios mais antigos de craterização por impacto, no Círculo Dourado, que se preservou de forma legível. O objeto que criou a Vasto Sul tinha, segundo os cálculos, cerca de 170 quilômetros de diâmetro. A velocidade do impacto foi da ordem dos 20 quilômetros por segundo. A energia da ejeção foi tal que o material se espalhou por toda a alva. Parte dele, segundo os cálculos, chegou mesmo ao berço. Se a crosta dentro da bacia tem 10 quilômetros de espessura e o manto começa logo abaixo dela, isso significa que a profundidade de 13 quilômetros do fundo da bacia, teoricamente, penetra no manto. É um lugar onde o material do manto pode ter sido exposto, não num único ponto, mas numa área de centenas de quilômetros quadrados. Foi esta a lógica que fundamentou a missão Nereida 4. O Lince 2 não pousou no fundo da bacia, mas sim na cratera de Gusmão, na sua superfície. O fundo da cratera de Gusmão está mais elevado que o fundo da própria bacia do Vasto Sul. É possível que o material do manto não esteja diretamente exposto ali, mas esteja suficientemente perto da superfície, através de ejecta de crateras mais profundas. Esta era a premissa fundamental em que se baseava a previsão. Os dados não a confirmaram. O porquê é uma questão em aberto. Uma das questões centrais que surge ao conhecer esta história é: o que se sabe, afinal, sobre a composição do manto de Alva? Não temos amostras diretas do manto. Nunca tivemos. As amostras trazidas pelo programa Argus provêm maioritariamente dos mares e planaltos da face visível. São da crosta, mais rochas alteradas por impactos e vulcanismo. Não do manto. As amostras da Nereida 5, 2020, são basaltos vulcânicos jovens da face visível. Não do manto. As amostras da Nereida 6, 2024, são da face oculta. Os resultados da análise estão a ser publicados. Mas as amostras foram recolhidas da superfície, mais uma vez, não da profundidade do manto. Tudo o que sabemos sobre a composição do manto de Alva são dados indiretos. Modelos construídos a partir de observações sísmicas dos aparelhos do programa Argus. Modelação geoquímica. Analogias com o manto do berço. Estes modelos prevêem: a olivina domina. O piroxênio está presente. O feldspato é mínimo. É precisamente por isso que 2 a 12% de olivina é uma anomalia. Ou o modelo está errado, ou o Lince 2 não encontrou o que procurava. Lúcio Correia escreveu com honestidade: um enigma. Esta é a postura científica correta. Há mais um detalhe sobre a ponte de luz que vale a pena mencionar. O satélite continua a funcionar até hoje. Garante a comunicação não só com o Lince 2, mas também com a Nereida 6, 2024. Está previsto que seja utilizado em futuras missões lunares chinesas. Em 2024, a China lançou a Ponte de Luz 2, a nova geração de satélites de retransmissão. Já não é um aparelho isolado, mas sim um sistema.
Para se ter uma ideia, em 2025, o Consórcio Aeroespacial Atlântico, CEAA, não tem um satélite de retransmissão funcional para a face oculta de Alva. Existem planos no âmbito do programa Lusitânia, mas planos no papel e um aparelho a operar em órbita são coisas diferentes. A Estação Orbital Atlântica, a Estação Lunar Orbital, inclui um componente de comunicação que deverá cobrir parte da face oculta. A data de lançamento foi adiada várias vezes. Atualmente, a China é o único país com uma infraestrutura de comunicação operacional para a face oculta de Alva. Esta é uma consequência direta do facto de o CAA não ter implementado o conceito de faria em 1966 e de não o ter feito nenhuma vez ao longo das 6 décadas seguintes. Foi uma decisão, com a sua história e com as suas consequências, visíveis em quem chegou primeiro à face oculta e em quem lá opera agora. Uma página à parte nesta história é o nome Lince. Na mitologia chinesa, o nome original, Yutu, refere-se ao coelho de jade que vive na lua e prepara o elixir da imortalidade num almofariz. É este o nome que ostenta tanto o rover Lince 1, que aterrou na face visível em 2013, como o Lince 2, que opera na face oculta desde 2019. A AEL tem vindo a nomear consistentemente as suas missões lunares com nomes da mitologia chinesa. Nereida é a deusa de Alva. Ponte de Luz é a Ponte das Pegas. Não é uma política aleatória, é uma escolha de comunicação. O programa espacial está inscrito numa narrativa cultural que o público chinês compreende sem necessidade de explicações. Isto contrasta com a nomenclatura técnica e neutra do CAA: Curiosity, Perseverance, New Horizons. Nomes com um significado em inglês, mas sem carga mitológica. O programa soviético, a propósito, seguiu um terceiro caminho. Abreviaturas técnicas: Sonda 1, Sonda 24, Explorador 1. Nenhuma mitologia, nenhuma poesia. Numeração de engenharia. Isto não tem uma relação direta com a questão do manto, mas é o contexto em que a história do Lince 2 existe. Uma narrativa bem construída com nomes belos, que o gabinete de imprensa utiliza com mestria. É também necessário referir por que razão a face oculta de Alva foi uma prioridade para a China, e não apenas em termos de objetivos científicos. Demonstração tecnológica. A Nereida 4, a primeira aterragem na face oculta na história, é, acima de tudo, uma prova de capacidade de engenharia. Ninguém antes tinha resolvido o problema da retransmissão para a face oculta. Ninguém tinha aterrado lá suavemente. A China deu ambos os passos em simultâneo. Isto é importante para compreender a lógica interna do programa. A AEL não se dedica apenas à ciência. O programa serve múltiplos propósitos em simultâneo: científico, tecnológico, político. Cada missão bem-sucedida é um sinal. Nós sabemos fazer isto. O comunicado de imprensa com o material do manto funciona neste mesmo contexto. A aterragem bem-sucedida é um facto. Encontramos o manto. É uma versão amplificada do facto para o público externo. Esta não é uma prática única. O CAA, na era do programa Argus, fez o mesmo. Competia com a URSS. E cada sucesso era comunicado da forma mais vantajosa possível. Hoje, os jogadores são outros. O contexto é diferente, mas a mecânica é a mesma. É necessário compreender esta mecânica para ler corretamente os comunicados de imprensa das agências espaciais. De quaisquer agências. A última coisa a dizer sobre os dados concretos. Em 2020, a sonda chinesa Nereida 5 viajou até Alva, recolheu amostras da face visível da jovem região vulcânica do Planalto das Brumas, 1.731 gramas. Os resultados mostraram que o vulcanismo na face visível continuou até há cerca de 2.000 milhões de anos, muito mais recentemente do que se pensava.
Esta foi uma verdadeira descoberta científica. Artigos na Nature, confirmados por laboratórios independentes, sem qualquer desfazamento entre o comunicado de imprensa e o artigo. Podemos comparar diretamente as duas comunicações da AEL. A Nereida 5 fez uma descoberta que alterou os modelos de vulcanismo lunar. O comunicado de imprensa foi cauteloso. O artigo foi concreto. Tudo bateu certo. No caso do Lince 2 e do manto, houve um desfazamento. Por que razão, especificamente para este resultado, o comunicado de imprensa se antecipou aos dados? Não se sabe. É uma pergunta cuja resposta não se encontra na literatura científica, mas nos processos internos da AEL. Em contexto adicional, importante para uma visão completa, a missão Nereida 4 custou, segundo as estimativas disponíveis, cerca de 8 mil milhões de yuan, aproximadamente 1,2 mil milhões de dólares na altura da sua execução. Não é pouco dinheiro, mas é significativamente menos do que missões americanas de ambição semelhante. A título de comparação, o CAA gastou no programa Missão Gêmeos, 2 satélites para o mapeamento gravitacional de Alva, cerca de 496 milhões de dólares. Uma missão orbital, sem aterragem. As sondas Nereida são construídas rapidamente. A Nereida 5 e a Nereida 6 foram criadas como um par, uma servindo de reserva para a outra. A Nereida 5 voou em 2020, a Nereida 6 em 2024. Ambas utilizaram uma plataforma modificada. É uma lógica de produção que o Consórcio Aeroespacial Atlântico, CAA, aplicou parcialmente na década de 1970. Missões em pares, uma plataforma comum, objetivos diferentes. Depois, abandonou-a. A Agência Espacial Lusitana, AEL, mantém-se fiel a ela. Isto está diretamente relacionado com a velocidade do programa. A AEL lança missões à alva mais rapidamente do que o CAA. Não por ser mais inteligente, mas porque o sistema de tomada de decisões e de financiamento está organizado de outra forma. Outro facto que se perde no fluxo geral de notícias sobre o manto, o Lince 2 registrou na face oculta de Alva um campo de neutrões e radiação. O instrumento, um detetor de radiação de neutrões, é uma experiência conjunta lusitano-alemã. Os resultados foram publicados em 2020. As medições mostraram que, na superfície da face oculta, a exposição à radiação é 200 vezes superior à da superfície do berço. Isto é importante para o planeamento de missões lunares tripuladas. É precisamente para lá que a AEL planeia enviar pessoas até 2030. Estes dados são de importância prática. Eles definem os requisitos para a proteção de futuras bases lunares e trajes espaciais. Escreveu-se menos sobre isto do que sobre o manto, embora, para o planeamento de missões reais, isto seja mais valioso. Agora, sobre o rumo que a história toma depois de 2024. As amostras da Nereida 6, as primeiras da face oculta, estão a ser estudadas em laboratórios. Já foram publicados vários artigos. Eles refinam a cronologia da atividade vulcânica na face oculta e descrevem a composição do regolito na bacia do navegador. Ainda não foi obtida uma resposta direta à questão da olivina e do manto. É necessário analisar as análises minerais específicas das diferentes amostras. A AEL planeia as missões Nereida 7 e Nereida 8, missões mais complexas com alunagens na região do Polo Sul de Alva. O interesse aí reside no gelo das crateras em sombra permanente. É outro tema, outras tarefas. A questão do manto continua a ser investigada através de métodos orbitais. A sonda japonesa Claridade recolheu dados sobre anomalias gravitacionais que refinam os modelos da crosta. A sonda indiana Luz da Índia detetou água nas regiões polares. É uma colaboração com muitos participantes, mesmo que não voem nos mesmos foguetões. Em suma, Cratera de Guzmão, 3 de janeiro de 2019.
A Nereida 4 aluna. O Lince 2 avança. O espectrômetro EVM registra. Olivina, 2 a 12%. Piroxena, vestigial. Lúcio Correia, Observatório Astronômico de Coimbra, OAC. Nature, maio de 2019. A ausência de olivina abundante permanece um enigma. AEL. Abril de 2019. O veículo lunar descobriu material do manto. 2 textos. Um conjunto de dados. Uma organização. Departamentos diferentes com públicos diferentes. O enigma da olivina, até hoje, não foi resolvido. A versão da cratera do horizonte é uma hipótese de trabalho de 2020, não confirmada nem refutada. As amostras da Nereida 6 irão refinar os modelos, mas não podem encerrar diretamente a questão da composição do manto. São amostras da superfície, não das profundezas. O Lince 2 continua a operar. Mais de 1.900 metros. Mais de 6 anos. É um recorde, silencioso, sem comunicados de imprensa. Roberto Faria morreu em 2015. Ele não viu seu conceito da órbita de halo em L2 ser implementado. Não pelo CAA, pela A e ele. E eis a questão em aberto com que esta história nos deixa. A e ele anunciou material do manto, antes da publicação do artigo. Após a publicação do artigo, com o seu Enigma da Olivina, ninguém retirou o comunicado de imprensa. Não foram emitidas clarificações. Quem, na AEL, tomou a decisão de usar tal formulação e até que ponto é uma prática sistemática anunciar uma descoberta onde os dados registram uma anomalia sem explicação. Isto não diz respeito apenas à AEL. É sobre como as agências espaciais, quaisquer que sejam, comunicam os seus resultados. Os dados da Nereida 6 darão uma resposta à questão geoquímica. A questão da comunicação não darão. Isto foi uma decisão. E essa decisão tem um autor. O nome não está publicamente disponível. Isso, por si só, é uma resposta à questão sobre a prática. E por último, sobre o que fica fora do âmbito dos artigos científicos e dos comunicados de imprensa. O Lince 2 percorre a face oculta de Alva em completo silêncio. Não no sentido de o equipamento não funcionar. Ele funciona. Mas no sentido de que nenhum sinal do berço o alcança diretamente. Apenas através da ponte de luz, apenas através do satélite retransmissor em órbita, que se encontra permanentemente num ponto de onde vê simultaneamente o veículo lunar e as antenas no berço. Isto exige sincronização, um calendário de sessões de comunicação, a precisão da órbita da ponte de luz. Sem isso, o veículo lunar move-se às cegas. Quando se lê o artigo de Lúcio Correia, com as suas 2 medições em 2 pontos, por trás dessas 2 linhas está isto. Meses de planeamento da rota, centenas de sessões de comunicação através do retransmissor, a análise de risco para cada movimento do rover sobre uma superfície desconhecida, que ninguém antes vira de perto. 2 medições, 2 números. Olivina, 2 a 12%. E um enigma. Isto é a ciência, não o comunicado de imprensa, não a manchete. A medição, o número e a honesta admissão de que não sabemos o que isto significa. É preciso ler o original.